aprender a olhar para o diferente de você. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa entender que cada um tem a sua própria história. Tem mulheres que vão nas minhas redes sociais e quando uma mulher está falando que está sofrendo com a dor da traição, ela vai embaixo e ela detona. Ela escreve, sai dessa, quem gosta de chifre, não sei o que. São palavras muito ofensivas que eu não gosto nem de repetir, porque senão minha energia cai, tá? Mas o que a gente precisa entender? Que cada um tem a sua história. Cada um sabe onde seu calo aperta. Cada um sabe aquilo que dói. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Então, nós precisamos entender que nós temos dores diferentes, né? De tamanhos diferentes. E quem é que pode medir o tamanho da minha dor? Só eu. Só que a gente não pode esquecer que nós temos dores. E os nossos maridos também têm dores. E por que muitos casamentos não dão certo depois da traição sem esse tipo de conhecimento aqui? Porque os dois, em dor, ficam tentando resolver o problema, um bicando o outro. Por falta desse conhecimento, a gente fica brigando, se gladiando o tempo todo. Entende? Então, nós precisamos entender que cada um tem histórias diferentes, dores diferentes. E mais do que isso, que nós temos mente diferentes. Que nós temos, as esposas têm 5 tipos de mente diferentes e os maridos também têm 5 tipos de mente diferentes. E se a gente não entende isso, a gente também não consegue entender que cada tipo de mente pensa, sente e se comporta de uma forma diferente. E aí, quando eu busco a restauração do meu casamento, quando eu tento perdoar do meu jeito sem conhecimento, eu quero que o outro faça por mim aquilo que eu acho que é bom. Mas o outro faz completamente diferente. E por falta de conhecimento, eu acho que ele não me ama. E aí a desconfiança só aumenta. Vocês estão vendo? Então a gente precisa entender que muitas vezes não é falta de amor, não é falta da reconexão, é só a falta do conhecimento. E entender os modelos de mente fazem a total diferença, tá? Se eu não entender o diferente de mim, eu não dou conta de me relacionar. E não é só me relacionar com esse marido, não. Eu não dou conta de relacionar nem com esse, nem com qualquer outro, tá? Nem com esse, nem com qualquer outro. Sem julgamentos e sem críticas. Se eu não entendo que cada mente tem uma dor diferente, e se eu não sei, né, se isso não é claro pra mim, eu começo a julgar o outro, eu começo a criticar o outro. Por quê? Porque o outro não faz como eu esperava que fosse, tá? Então, saber de tudo isso, gente, é um mar de possibilidades que se abre, com certeza. Tudo aquilo que vocês falam que não vê a luz, né? A luz no final do túnel, a solução. Esse é o primeiro movimento que a gente precisa fazer, tá? Tem uma coisa muito interessante que eu quero falar, que é a lei do espelho. O que isso quer dizer? Que quando as pessoas falam assim, né? Ah, mas a culpa é dele, foi ele que traiu, ele isso, ele aquilo. Nessa lei do espelho, a gente precisa entender que tudo que o outro faz que me magoa, tudo que o outro faz que me dói, diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. O que é que ele está fazendo que me dói tanto? Por que ele age desse jeito? Eu não tô falando só da traição, tá, gente? Mas a forma como ele fala comigo, a forma como ele reage comigo, a forma como ele não fala comigo. Tudo isso acaba sendo um efeito espelho, né? O que é que o outro faz que tanto me dói, que eu preciso olhar em mim? Por que isso me dói tanto, né? Até o ponto de você chegar num movimento que independente do que o outro faz, isso já não te dói mais, isso não te magoa mais, porque você tem entendimento para lidar com tudo aquilo que é diferente de você. Então, gente, é muito importante que vocês saibam disso. Não existe casamento perfeito. Não existe casamento pronto. Todo casamento, ele é uma construção. Se você não entende isso, você vai sair desse, vai pro outro, vai pro outro, vai pro outro. Não adianta. Não é para você se acostumar nesse lugar. É para você vir aprender a fazer diferente. Entende? Porque não existe. Eu falo que casamento, gente, é igual roda gigante. Tem hora que você tá em cima, tem hora que você tá embaixo. Mas quando você tem conhecimento, quando você tá embaixo, você fica pouco tempo embaixo. Você logo sobe, tá? E a cada vez que você tá embaixo, você se constrói para estar em cima e você evolui. Para poder viver esses melhores momentos aqui também, tá? Por isso que relacionamento é vida. Porque dentro das relações é que nós exploramos o melhor de nós e também o pior de nós. Paula, eu quero restaurar o meu casamento,
mas eu não confio mais. Eu tenho medo de que tudo isso se repita. A minha resposta é muito clara. O quanto você está disposta a fazer diferente. Porque enquanto você ficar presa no medinho, lembra que eu falei no começo? Quanto mais medo eu tenho, mais desconfiança eu tenho, mais controladora eu me torno, mais exigente eu fico, mais as possibilidades de uma nova traição. Nesse lugar não tem solução, porque é um ciclo que se repete. Então, o quanto você está disposta, disponível, porque tem muita gente que quer superar a dor da traição. A minha pergunta aqui não está sendo essa. A minha pergunta é, quem aqui está disponível para colocar a bunda na cadeira, para ficar frente a frente com a sua própria dor, frente a frente com a tua própria história, para aprender a fazer diferente? Primeiro com você, para você se curar, para depois você curar suas relações. Muita gente quer ter casão, quer ter carrão, quer viajar para um monte de lugar bacana, mas poucos estão dispostos a abrir mão do seu final de semana, de dormir, de deixar de assistir a novela para poder estudar, para poder estar em curso, para poder estar em imersão, para poder trabalhar mais, né? Para poder fazer com que a sua riqueza cresça. É a mesma coisa. Quanta gente quer um monte de coisa, mas quer trabalhar de segunda a sexta, quer trabalhar das 8 às 18, né? É isso. Então a gente precisa entender nesse movimento do lado de cá também o quanto você está disponível. Disponível a sair da merda quentinha, né? Daquilo que eu acho que é bom. Quanto aqui eu estou disponível para realmente esvaziar minha xícara e me virar do avesso, para entender aquilo que eu não entendo ainda da minha relação. Isso é confortável? Claro que não. É super desconfortável. Quem gosta de sair da sua área de conforto? Mas se o quanto está disponível, o que realmente... Porque assim, gente, eu preciso entender isso e preciso saber exatamente aonde eu quero chegar. O que é que eu quero para minha vida, o que é que eu não quero para minha vida. Para que realmente nada me pare. Porque senão, você vai começar a se dar desculpa. Ah, por causa dos meus filhos, eu não tenho tempo de estudar. Ah, porque eu trabalho demais, não tenho tempo de estudar. Ah, porque eu trabalho de dia e estudo de noite, não tenho tempo de estudar. Ah, porque o meu marido não gosta que eu estude no final de semana. Ah, porque eu preciso viajar. Ah, porque eu já tenho compromisso. Então, mulher, olha só, são exemplos claros. Se você realmente não estiver disponível, se você realmente não sabe o que quer e você não sabe o que você não quer, esse monte de outras coisas variáveis vão aparecer na tua vida.